Cristiano, sou ministro nessa casa. Queria também cumprimentar você que nos acompanha pela TV Rica. E eu queria te convidar a profetizar algo essa noite. Abra sua Bíblia no Salmo 56, os versículos 3 e 4. Nós vamos declarar isso como uma palavra profética nessa noite, amém? Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Nós vamos liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida nessa hora. E nós vamos fazer isso juntos. Vamos lá. No dia em que eu temer, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus, ponho a minha confiança. E não terei medo. Amém? Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Eu queria dar só mais 2 avisos, além do meu aniversário e da Bruna, você pode tomar nota. Essa semana começa uma nova matéria no seminário do Efatá, e eu queria convidar vocês a estarem participando, porque esse mês eu que vou dar a classe, e eu estava estudando sobre a matéria, não pelo fato de eu dar, mas é por eu ter estudado, e é um assunto muito interessante. E gostaria muito de convidar você que ainda não faz o Efatá, como ele funciona em módulos, você pode começar agora nesse módulo. Então eu queria te convidar a conhecer o Efatá, essa escola que nós temos de formação pessoal, um seminário. Olha para quem está do teu lado e fala assim, se apaixone pelo sonho de Deus. A gente tem tanta coisa boa nesse lugar, e às vezes você só usufrui do culto de domingo. O Efatá é uma ferramenta poderosíssima para você conhecer mais. E nessa quarta-feira nós vamos estar começando um módulo novo. Eu vou estar ministrando ao longo de todo o mês de maio. Como ganhei isso de presente de aniversário da Andréia, e eu quero te convidar a estar começando, então o Efatá nesse mês de maio. Você que ainda não faz, você pode começar agora, amém? Quantos têm interesse em conhecer mais a respeito do Efatá? Levante sua mão só para eu saber, amém? Cadê a Andréia? Andréia, se coloca de pé aí no fundão. A Andréia está lá, aquela jovem vovó, ela é responsável, a diretora da escola, e você pode procurá-la ao final do culto para aprender, entender mais como funciona o Efatá. Outra coisa também rapidinho, coloca para a gente ali a foto, o culto, o retiro dos homens. O retiro dos homens é antes do dos jovens, e se o dos jovens tem 80 inscritos, o dos homens estão com 120 inscritos. E eu preciso que os homens comecem a acertar isso. Está muito próximo, pouca gente acertou, e se a gente não começar a acertar, as vagas vão começar a cair. Ninguém vai deixar de ir por falta de dinheiro. O nosso negócio nessa casa é abençoar a tua vida, mas eu preciso que você nos ajude. Homens que não tiveram no culto durante a semana, que teve o culto dos homens, a gente avisou isso, é importante que você procure o pessoal que é responsável da diretoria dos homens aí, para estar ajustando a tua inscrição. Tem um montão de gente inscrito, mas a gente não sabe o que está acontecendo. E vamos ter preletores de fora, vai ser um tempo especial, e eu quero te convidar a se esforçar para estar lá com a gente, beleza? Combinado, homens? Só os homens digam amém. 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 Agora você pode se colocar de pé de novo. Eu que dei os avisos para você ficar sentado, mais confortável, e agora a gente vai adorar a Deus. Olha para quem está do teu lado e fala assim, o sonho impulsiona a vida. Amém? O tema da mensagem dessa noite, para o meu amigo Paulo Ricardo, que gosta de temas, é o sonho impulsiona a vida. Eu não sei o que você tem passado, meu irmão. Eu não sei quais são as dificuldades que você possa estar enfrentando. Mas eu sei que no meio de dificuldades e problemas, muitas vezes nós somos tentados a desacreditar, a deixar de sonhar.
Sabe, eu ouvi uma frase na tarde de hoje de uma pessoa que estava se aconselhando comigo, que falou assim: eu não consigo mais acreditar, eu não consigo mais esperar, parece que está tão distante de acontecer algo na minha vida que eu já não tenho mais esperança. E pode ser que você tenha entrado nessa noite aqui assim, pode ser que você está me assistindo em casa, possa estar se sentindo assim. E essa é uma noite onde Deus estabeleceu essa noite para te fazer voltar a sonhar, para restaurar na tua vida a esperança. O nosso Deus está vivo, Ele não está morto, e Ele é capaz de transformar a tua história nessa noite. Ele é capaz de transformar a tua história nessa noite. Ele é capaz de restaurar os teus sonhos, Ele é capaz de restaurar a tua fé, Ele é capaz de restaurar a tua esperança. Você não vai sair dessa noite desse lugar como você chegou. Creia nisso. Se você entrou nessa noite aqui pensando em desistir, se você entrou aqui mas o seu coração está apertado pela semana que você tem pela frente, eu quero te dizer uma coisa: o sonho de Deus, ele te impulsiona no meio dos dias difíceis. Quando você olha ao teu redor e parece que não tem mais jeito, como você olhar à frente e saber que Deus vai fazer. Essa situação não é o teu fim. E eu queria adorar o Senhor com uma canção que fala sobre isso nessa noite, para que o nosso coração, o nosso espírito se prepare para receber essa palavra. Amém? Levante as suas mãos nessa hora. Declare, feche os teus olhos. Declare comigo: eu vou voltar a sonhar o sonho de Deus. Eu me rendo à tua presença e ao teu amor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda o Senhor. Senhor, nessa noite nós declaramos que é uma noite de restauração de sonhos. Nós declaramos que, Pai amado, que essa unção de conquista, de multiplicação está sobre esse lugar nessa noite. Nós declaramos, Pai amado, que esse lugar é uma casa de filhos, e que a Tua presença de Pai nos envolve e nos acolhe,
e renova em nossas vidas a certeza e a segurança de que nós não estamos sozinhos. Pai amado, todos os temores caiam por terra nessa hora, toda angústia caia por terra nessa hora. Em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de medo. Nós paralisamos toda tristeza e toda angústia e declaramos que nessa noite você volta a sonhar, você volta a acreditar. A vida de Deus sopra sobre a tua vida nessa noite. Em nome de Jesus, que a tua visão seja restaurada. Aleluia. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Deus está restaurando teus sonhos e a tua visão. Recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a unção de Deus, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Aleluia. Recebe. Aplauda o Senhor. Aleluia. Vem, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Aleluia. Você pode tomar o teu lugar. Glória a Deus. Eu quero falar sobre sonho nessa noite. Fazer parte do sonho de Deus é mais do que fazer parte de um ministério. Fazer parte do sonho de Deus é fazer parte de uma palavra profética que está sobre cada um de nós que faz parte dessa casa. O nome dessa igreja não nasceu de uma pesquisa de marketing. O nome dessa igreja não nasceu para agradar pessoas. Um dia Deus falou, porque Deus fala. Deus falou que gostaria de ter uma igreja sobre a face da terra, assim como Ele sonhou. E eu sei que tem pessoas que às vezes confundem um pouco. Nós sabemos que Deus não dorme, meu irmão. Nós não estamos falando da palavra sonho como um sonho igual você, às vezes está cansado, chega em casa, deita na sua cama e dorme. Não, um sonho como um projeto. Deus tem um projeto para as nossas vidas. E se a gente quiser substituir essa palavra por sonho, por propósito, mas Deus falou conosco através de um sonho, assim como Ele falou com José, assim como Ele falou com Abraão. E Deus tem um sonho para a sua igreja. Então, fazer parte do sonho de Deus é mais do que fazer parte dessa casa. É de um projeto, é de um propósito, do que é ser a igreja que Deus um dia planejou. Conhecer sua mente, conhecer como Ele pensa. Você sabe que o sonho foi algo que nasceu do entendimento de Deus, de que era necessário mostrar ao homem algo que o homem ainda não viveu, para que ele pudesse ter força para atravessar os dias maus. Isso não nasceu na cabeça de um ser humano, isso não nasceu na cabeça do próprio Deus. O sonho nada mais é do que registrar na nossa mente. Quando você tem um sonho à noite, quando você está dormindo, o que você acorda? Com uma imagem que ficou gravada na tua mente, na tua HD aí. O sonho de Deus na vida de um homem é isso. Ele faz com que a tua mente grave uma imagem de algo que você ainda não viveu, mas que você sabe que está à tua frente. Quando Jesus veio a esse mundo, Ele veio com um alvo, com um projeto, ou se você quiser chamar de um sonho, chamado cruz. Todos os dias da vida de Jesus, eu creio no meu espírito, que Ele sonhava com a cruz. E quando você tem um sonho, quando você tem um objetivo muito claro, definido na sua vida, as coisas que vão acontecendo ao longo do caminho não fazem você perder o foco. Você sabe para onde você está indo.
O que tem acontecido nos dias que nós temos vivido é que muitos de nós temos enfrentado tantos problemas, tantas dificuldades, que em algum momento a gente deixou de sonhar. E quando a gente deixa de sonhar, a realidade se torna mais forte do que as promessas de Deus. Quando a gente deixa de acreditar num futuro que Deus tem reservado para nós, o presente pode ser suficiente para nos matar. O sonho não é só importante, o sonho é fundamental na vida do homem. E quando eu falo homem, falo aqui com H maiúsculo, homem e mulher. O sonho é fundamental na sua vida. O sonho é o que impulsiona a vida do homem. Nós sempre vamos estar sonhando. E se em algum momento as dificuldades começarem a tentar te roubar os sonhos, eu quero te dizer uma coisa, Deus preparou essa noite para restaurar em você os sonhos. Para você voltar a se alegrar de fazer parte de uma casa que se chama Sonho de Deus. Nós temos que ter alegria. Eu sou muito feliz de fazer parte dessa casa. Todas as vezes que eu venho para cá e vejo o nome Sonho de Deus, eu sei que Deus tem um sonho com a minha vida. E que por mais que as dificuldades venham, por mais que os problemas apareçam, por mais que as circunstâncias sejam diversas, esse sonho vai se cumprir, porque é um sonho de Deus, não é o sonho de um homem. Nós precisamos nos alegrar de fazer parte dessa família chamada Sonho de Deus. O sonho é esperança de que a minha realidade não é definitiva. O sonho é o que tem feito com que todos os dias nesses processos que eu tenho passado, o sonho é o que tem me alimentado com a certeza de que eu não vou parar nas situações que eu tenho enfrentado. É conseguir enxergar além da realidade, ver além, que existe algo preparado por Deus para mim e para a tua vida. O sonho de Deus, ele gera vida. O sonho de Deus produz esperança. O sonho de Deus é algo que é ensinado pelo próprio Deus. Deus ensinou Abraão a sonhar. Abraão, chamado o pai da fé. Abraão, chamado de referência, não só no Antigo Testamento, mas Paulo menciona Abraão como um exemplo em Gálatas. O primeiro homem a quem Deus revelou o Evangelho foi Abraão. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15, versículo 5. Gênesis 15, 5, eu já falei sobre isso aqui em uma pregação um tempo atrás. Então o levou para fora e disse: olhe agora para os céus, conta as estrelas, se pode contar. E disse: assim será a tua descendência. Abraão, um senhor preso à sua realidade, escravo das circunstâncias. Por que escravo das circunstâncias? Porque um senhor de idade já não acreditava ser possível ter filho. E ele nesse momento estava tendo uma conversa com o Senhor: Senhor, não tem mais expectativa para mim. Um fazendeiro, um homem próspero, mas a herança da minha casa vai ficar para o Damasceno Eliezer, para o meu mordomo, porque eu não tenho filhos. E para um homem não ter filhos era uma grande desonra. Era exatamente a realidade de não ter sucessão. De tudo que conquistou, passaria para uma outra linhagem que não era dele. Abraão estava se sentindo fracassado, a grande verdade era essa. Quantas pessoas, quantos de nós chegamos em momentos da nossa vida em que a realidade nos faz nos sentir um fracasso. É como se a gente olhasse para trás e falasse assim: e agora? Eu cheguei até aqui, eu olho para trás, eu não fiz nada e me resta pouca coisa pela frente. O que Abraão sentiu na sua idade avançada, eu vejo jovens de 20 anos vindo se aconselhar comigo sentindo isso hoje. Porque Satanás, ele é especialista em aumentar a realidade dos fatos para te intimidar e para te fazer sentir medo. Então é muito normal nos dias de hoje, jovens em depressão, jovens perdidos, jovens sem esperança,
Jovens sem saber o que fazer da vida e falam assim: eu não fiz nada da minha vida até hoje. Você fala assim: cara, quantos anos você tem? Eu tenho 20. Você está louco, velho? Você está com 20 anos e acha que você não fez nada da vida. Você tem uma vida inteira pela frente. Se Deus chega para Abraão, na sua idade já avançada, já com a sua esposa sem ter condições de produzir um filho, e enche Abraão de sonhos, você acha que Deus estava brincando com ele? Você acha que Deus brinca com você quando Ele te fala para voltar a ter esperança e para voltar a sonhar nessa noite? Não, Deus não brinca. Deus ama a tua vida e Ele quer que você somente confie nele. Creia que Ele é poderoso para transformar a tua realidade. Ele não tarda, Ele não demora, ainda que você ache que Ele está demorando, Ele não demora. O que nós não podemos é querer ajustar o tempo de Deus com o nosso tempo. Deus passeia e vive na eternidade. Nós vivemos num espaço de tempo chamado Cronos. Se tentar trazer um Deus eterno para a tua realidade é impossível. Mas eu quero te dizer uma coisa: apesar dele viver na eternidade, Ele conhece a tua necessidade diária. A palavra de Deus diz que não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Ele conheça. Ele sabe o que você precisa antes de você se levantar. Ele sabe o que você precisa antes de você abrir a sua boca para orar. Eu tenho passado dias onde muitas vezes o meu silêncio, eu sei que Ele está me ouvindo. Quando não há força para orar, mas eu entro na presença dEle, eu saio como se eu tivesse falado tudo. Porque eu sei que Ele conhece o meu coração. Ele conhece o meu deitar e o meu levantar, e a palavra nem chegou à minha boca e Ele já sabe o que eu preciso, porque Ele é Deus, e Ele não perdeu o controle da tua vida. Ele leva Abraão para fora da casa, Ele tira Abraão de dentro da realidade que ele vivia, e fala assim: Abraão, olha para as estrelas. Por que Ele fala para Abraão olhar para as estrelas? Porque Ele queria gravar na mente de Abraão uma visão. Você consegue contar as estrelas? Não, não consigo. Assim vai ser sua posteridade. Assim vai ser a sua posteridade. Você acha que Abraão virou para Deus e falou assim: Deus não brinca comigo, olha o estado da velhinha, olha como que eu estou. Abraão não falou isso. Diz a palavra que Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabe o que você e eu precisamos? É crer. Muitas vezes a gente fala coisas nessa casa, e eu sei que as pessoas depois nos procuram e falam assim: não, vocês falam algo muito profundo, o nível de vida que vocês estabelecem para Deus é muito alto. Não, meu irmão, não é muito alto, é acessível para mim e para você. Sabe por quê? Porque não é na força nem do meu braço nem do teu. Eu não sou melhor do que você, nem você é melhor que eu. Tudo que nós fazemos através da graça de Cristo Jesus. Tudo o que for falado aqui é acessível à sua vida, está disponível para você. Você não precisa ser um super espiritual, você não precisa ter 10 anos de evangelho, basta que você receba e creia como Abraão creu. Se Deus falasse para Abraão: Abraão, dá uma cambalhota lá no Mar Morto que você vai ter filho, ele ia lá. Abraão era doidinho por Deus. Deus falava, ele acreditava. O problema é que às vezes a gente acredita mais na realidade do que em Deus. Você fala: eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas você olha para a sua luta, você olha para a tua circunstância, e parece que você crê mais na força que ela tem sobre você, do que a força de Deus sobre a tua vida. Repita comigo: nessa noite, eu decido crer em Deus, além das circunstâncias. Amém? Que Deus possa gravar na tua mente nessa noite uma imagem daquilo que Deus tem reservado para você, que você consiga se ver vivendo o que você não vive hoje. Eu quero me deter aqui por um instante. Você que ainda vive enroscado no pecado, um dia está bem, outro dia está mal, um dia está limpo, outro dia está drogado, um dia está conseguindo resistir às tentações, outro dia está lá com um montão de coisa errada. Eu quero que por um instante, queria convidar todos vocês, feche os teus olhos. Eu queria que você começasse a ver você limpo,
Eu queria que você começasse a ver, você consegue se ver como Deus te vê. Deus não te fez preso nessa realidade que você está vivendo, meu irmão. Marido, Deus não te fez preso, Deus não te criou nessa pornografia que tanto te incomoda. Eu sei que você quer ser livre nisso. Pessoas que maldizem com sua boca, pessoas que estão toda hora iradas, irritadas, e falam assim: eu queria ser diferente. Continua com o seu olho fechado. Eu quero que você comece a se ver como Deus te fez. Deus não te fez assim. As circunstâncias, a realidade, aquilo que você passou ao longo da sua vida foi te tornando assim, mas você não é assim. E Deus vai te restaurar ao estado original. Deus vai restaurar a tua HD nessa noite. Deus vai dar uma limpada na sua mente. Palavras que você recebeu, você não muda. Você já tentou umas 10 vezes, depois você volta de novo. Eu cancelo cada uma dessas palavras sobre a tua vida nessa noite. Eu quero te dizer que é possível viver em santidade, é possível ter uma vida próspera, é possível, ainda que toda a tua família tenha vivido em miséria, que você seja o primeiro que experimente uma vida diferente, que ninguém da tua família tenha feito um curso universitário, você vai ser o primeiro que vai ter um diploma, mas é possível. Basta que você creia, basta que você consiga ver. Se isso for gravado na tua mente nessa noite, isso vai se tornar realidade, porque é a vontade de Deus para a tua vida. É possível você ter uma família abençoada. Jovem, é possível Deus preparar para você uma esposa abençoada, uma mulher de Deus. Mulher, é possível Deus preparar para você um homem que te respeite, que te ame, que te compreenda. Repita comigo: é possível. Repita comigo: ainda dá tempo. Aleluia, aplauda o Senhor. E muitas vezes, para Deus nos levar a sonhar, Ele vai precisar nos arrancar da nossa zona de conforto. Ele arrancou Abraão de dentro da sua casa e falou: vem para cá para você olhar lá por fora. Pode ser que o que você esteja passando hoje seja só um toque de Deus, para te arrancar da sua zona de conforto, para você voltar a olhar a vida através de uma nova ótica. Sabe, quando a gente está muito acostumado, quando algo se torna um hábito na nossa vida, fica difícil você conseguir perceber Deus nos detalhes. Então Deus te arranca. E muitas vezes esse processo de arrancar dói. Deus te arranca do meio de amigos, Deus te arranca do meio de pessoas, Deus te arranca do teu trabalho, Deus te arranca de uma realidade às vezes tranquila. E daí você começa a enfrentar dias difíceis, pessoas novas, situações diferentes, e você fala: não, eu tenho que guerrear porque o diabo... Não é o diabo, meu irmão. Deus está querendo mudar a tua visão. Deus está querendo te levar a entender que Ele tem algo maior para a tua vida. Qual era o sonho de Deus para Abraão? O sonho de Deus era que Abraão se transformasse numa figura profética e que através da sua descendência surgisse o Cristo sobre a face da terra. O filho de Abraão, aquele que ele esperou por anos, era um símbolo de Cristo. Isaac era o símbolo de Cristo. Por isso que depois de esperar, depois de sonhar, Deus levou aquele homem a desejar tanto aquele filho, a desejar, eu acho que mais do que qualquer um de nós aqui. Quantos de vocês têm filhos? Quantos de vocês são apaixonados e dariam a vida pelo seu filho? Deus não pediu para Abraão dar a vida pelo filho dele. Deus pediu para Abraão dar a vida do seu filho. Se ele pedisse: Abraão, se mata pelo seu filho, era mais fácil. Deus não pediu isso. Deus falou assim: você me ama mesmo? Me entrega o teu filho. Por que Deus fez isso? Deus estava querendo mostrar para um homem aquilo que um dia Ele faria por mim e por você. Dar o seu único filho, por amor à minha e à tua vida. Você acha que você não tem valor? Você acha que você não é importante? Você acha que porque um dia o seu pai e a sua mãe te trataram mal,
porque você foi abandonado, porque um namorado te traiu, porque um esposo te violentou, você acha que por causa disso você não tem valor? Eu quero te dizer uma coisa, Deus deu o seu filho pela tua vida, e se não houvesse mais ninguém no mundo, só você, Ele faria a mesma coisa. Ele te amou, e se Ele te amou, e você decidiu se render a Ele, a Bíblia fala, Ele não daria juntamente com Cristo todas as demais coisas? Para quem deu o seu filho, suprir a tua necessidade é algo difícil? Resolver o teu problema é difícil? Transformar a tua história é difícil? Nós precisamos voltar a crer nesse Deus que nos ama, voltar a acreditar, voltar a sonhar, voltar a ter esperança, porque Ele nos ama nesse ponto que eu estou te falando. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 3,16: as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência, não diz as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua descendência que é Cristo. Tudo que Deus estava tratando com Abraão, era para através de Abraão, poder manifestar Cristo. Se eu fosse resumir nessa noite, qual é o sonho de Deus para o homem? O sonho de Deus para o homem é Cristo. Todo o Antigo Testamento, tudo apontava para Cristo, e hoje nós carregamos Ele dentro de nós. Às vezes eu vejo pessoas falando assim, vocês estão falando tanto disso, vocês acham que vocês são deuses? Não, a gente não está falando nada diferente do que a Bíblia fala. Nós não somos deuses, mas nós somos o veículo de transporte de Deus sobre a face da terra. Nós carregamos Ele dentro de nós, e não fomos nós que escolhemos isso, foi Ele que escolheu habitar em nós. Se você acha muito louca essa história, vai brigar com Ele, não comigo. Eu só estou contando para você o que um dia Ele contou para mim. Eu escolhi morar em você, meu filho. Senhor, mas eu não mereço. Não é por merecimento, é por graça. Enquanto você tentar na tua cabecinha achar que você não merece alguma coisa, você nunca vai entender e nunca vai estar apto a receber o amor de Deus. Nenhum de nós merecemos. E sabe qual é o pior tipo de pessoa? É que acha que merece. Porque Cristo não se recebe por merecimento, se recebe por graça. E a graça não é só o favor imerecido, graça é a capacitação para viver o que você não viveria naturalmente. Graça é o que te capacita a ter uma vida santa, ainda que a sua tendência seja o pecado. Graça é o que te capacita a ser um vencedor, mesmo que você já tenha sido um grande derrotado. Graça é o que te faz caminhar em sucesso, ainda quando todos estão vivendo uma situação de fracasso. Porque você é inteligente pra caramba? Porque você é o cara? Não, mas pela graça de Deus que te impulsiona a ir além do que você iria naturalmente. A graça de Deus é a coisa mais maravilhosa que você pode descobrir na vida. A graça de Deus me alcançou, a graça de Deus te alcançou, e é isso que nos dá a certeza que nós jamais iremos parar nos problemas. Sabe quando você vê falar de sonho, quem é a primeira pessoa que você lembra na Bíblia? De José. Deus tinha um projeto na vida daquele homem. Deus tinha um projeto, Deus tinha um sonho com José. Eu vou fazer desse cara um cara diferente em toda a sua família. Eu vou levar esse cara a governar todo o Egito. Deus já tinha tudo armado na cabeça dele. Mas para isso vai ser necessário ele passar por muitas provas, por muitas dificuldades. Quase vai morrer, vai cair dentro de um buraco, vai passar por prisões, altos e baixos, vai chegar perto do palácio quando ele achar que ele vai preso de novo. Então Deus tinha uma história já pronta para aquele jovem, uma história cheia de altos e baixos, mas que o final dela era poderosa. E ele tinha que levar esse jovem a conseguir vencer todas aquelas dificuldades, aquela trajetória da vida dele. Então o que Deus faz? Deus dá um sonho. Deus dá um sonho. Deus mostra para José que um dia ele seria um governador, que as pessoas se curvariam, inclusive a sua família se curvaria diante dele.
E quando José foi lançado dentro de um buraco pelos seus irmãos, passou a noite naquele lugar e pensou que iria morrer, você sabe o que vinha na cabeça dele? O sonho. Depois ele foi vendido como escravo, e dentro daquela grade, viajando dias e dias até o Egito, você sabe o que vinha na cabeça daquele jovem? Um sonho. Depois ele chega à casa de Potifar, foi fiel ao seu Senhor, e mesmo sendo fiel, passou por uma injustiça terrível, enquanto muitos de nós poderíamos estar nos revoltando e falando assim: cadê Deus nesse momento? Sabe o que aquele jovem usava para conservar a sua esperança? Ele se lembrava de um sonho. Ele foi para uma prisão e tinham com ele 2 homens, e um dia ele sai daquela prisão, porque Deus deu a ele um sonho. Eu quero te levar nessa noite a entender a importância de sonhar. Enquanto José sonhava, muitas pessoas falavam assim: lá vai o sonhador. Quando a gente começa a sonhar, as pessoas acham que a gente é louco. Pô, olha a realidade que ele está vivendo, ele está sonhando. Eu quero te estimular a sonhar nessa noite. Sonhe com os seus dias melhores. Sonhe com a mudança da realidade que você está vivendo. Volte a sonhar, porque sonhar em Deus é mais forte do que a realidade que você está vivendo. E eu quero te dizer uma coisa: ninguém que sonha o sonho de Deus será frustrado. Ninguém. Tem pessoas que têm medo de sonhar, tem pessoas que se preocupam: eu não quero alimentar isso em mim e depois eu me decepcionar. Você nunca será decepcionado por Deus. José também era uma figura de Cristo. Assim como José viveu por um sonho, Cristo também viveu por um sonho: a cruz. José foi acusado por um grande crime, assim como Jesus foi acusado de blasfêmia. José era o mais amado da casa do Pai, assim como Jesus era o amado do Pai. Os irmãos de José conspiraram contra a sua vida, assim como os fariseus, mestres da lei, os judeus conspiraram a morte de Jesus. José foi vendido por 20 moedas, Jesus foi vendido por 30 moedas. As roupas de José ficaram manchadas de sangue, Jesus também foi humilhado e suas roupas foram rasgadas e manchadas de sangue. José foi condenado por Potifar sem que ninguém o defendesse. Jesus também foi condenado de forma injusta, sem que ninguém o defendesse. José sofreu em silêncio, e Jesus também sofreu todas as coisas sem abrir a boca, como ovelha muda foi levado ao matadouro. José ficou entre 2 criminosos, e previu a morte de um e a elevação do outro, assim como Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, prediz que um estaria no paraíso e o outro morre sem se arrepender. José ficou 3 anos na prisão e Jesus permaneceu 3 dias no sepulcro, no túmulo. José chegou à glória depois do sofrimento, e a palavra diz que foi preciso que o Filho do Homem sofresse para entrar em sua glória. José foi feito senhor da casa de Faraó, assim como Jesus se tornou cabeça da igreja. José reconquistou a herança, seus irmãos, assim como Cristo Jesus nos reconciliou com Deus e trouxe de volta toda a herança que nós havíamos perdido em Adão. Por que eu estou falando tudo isso? Porque José era um homem como eu e você, que enfrentou problemas e dias muito difíceis como eu e você, mas Deus tinha algo sobre a vida de José, revelar a Cristo através de cada situação que ele passava. Sabe, os dias que nós temos vivido são uma bela e uma grande oportunidade de Cristo ser revelado nas nossas vidas, de nós entendermos um pouco mais da vida, de nós entendermos um pouco mais do valor das pessoas acima das coisas, de nós entendermos mais o que é viver como corpo. Meu irmão, nós precisamos nos apaixonar por viver como igreja.
Nós precisamos, você não pode vir para a igreja e falar assim, não, eu tenho que ir na igreja. Não, você não tem que vir na igreja, você precisa vir e você precisa se apaixonar por vir à igreja. Isso aqui é o nosso corpo, nós precisamos uns dos outros, e nós estamos numa casa que é o sonho de Deus. Nós precisamos nos alegrar pelo fato de ser igreja. Agora, para tudo que nós estamos falando a respeito de sonho, eu quero te dar uma explicação daquilo, porque tem uma coisa interessante ao sonho. Esses homens passaram por situações de prisão e continuaram sonhando. Você consegue entender que o sonho não está limitado à região, a espaço físico, ao lugar que você encontra, a realidade onde você está? O sonho não tem classe social. Você pode estar vivendo uma situação de miséria, mas você pode continuar sonhando. Você pode ser um senhor de idade como Abraão e sonhar ter um filho. O sonho não tem limite. Você precisa alimentar os sonhos. Mas existe uma única coisa que é impeditiva ao sonho. Existe uma única coisa que é abortiva ao sonho. Existe uma única coisa que é letal ao sonho. Se chama ansiedade. Eu estava estudando, Deus começou a ministrar essa palavra para mim. A semana passada eu estive lá em Pinda ministrando no Petra, na igreja do Cris. E quando eu estava lá, Deus me deu uma frase que ficou mexendo comigo toda semana. Eu até falei com o apóstolo Hélio na segunda-feira sobre isso. E Deus começou a construir essa palavra de uma maneira muito forte. Deus falou, é tempo de você falar dos meus sonhos. É tempo de falar de esperança. Meus filhos precisam voltar a sonhar. As pessoas estão ansiosas e por estarem ansiosas estão abortando o sonho. E eu comecei a estudar sobre isso e eu descobri uma coisa interessantíssima. Mulheres, quando têm muita vontade, desejam muito ter um filho, elas ficam extremamente ansiosas. E toda mulher ansiosa tem dificuldade de engravidar. Existe uma substância que é liberada no organismo através da ansiedade, que ela é letal, ela chega a ser abortiva. E muitas mulheres, quando pensam que não vão mais ter filho, quando desencanam, quando esquecem, acabam engravidando. Sabe, a tua ansiedade para que os problemas sejam resolvidos, a tua ansiedade, a tua pressa, a tua aflição para que Deus venha e resolva a tua situação, ela pode matar o teu sonho, ela pode te fazer frustrar, ela pode te fazer olhar para Deus com um olhar de decepção, porque Deus está demorando, as coisas não acontecem, você vai ficando ansioso, isso vai produzindo dentro de você uma substância que vai minando a tua fé, que vai te roubando, que vai te fazendo desacreditar, daí você vai desacreditando da igreja, e daí é uma armadilha do diabo que ela vem construída passo a passo. Você vai desacreditando da igreja, daí você vai desacreditando das pessoas, daí cada palavra que é liberada desse púlpito, você fala assim, isso pode servir para todo mundo, mas isso não funciona na minha vida, e daí você vai ficando um crente morto, sem esperança, sem fé, pessoas que estão com problema no seu casamento, e você vai aconselhar e fala, não apóstolo, não tem mais jeito, mas como não tem mais jeito? Não, eu não acredito mais, você não acredita, mas Deus segue acreditando no teu casamento. Não, meu filho está enfiado na droga, não tem mais jeito, é muito tempo. Deus continua acreditando nas pessoas. Não, apóstolo, você não sabe o tamanho da dívida que eu me meti. Eu quero te dizer uma coisa, aquele que é o alfa e o ômega, aquele que é o princípio e o fim, ele já sabia como te dar uma saída antes mesmo que você entrasse nesse problema. Ele pode de maneira sobrenatural, aquilo que a tua mente não consegue alcançar, Ele pode usar para transformar a tua história. Provérbios 12, 25 diz assim: a ansiedade no coração deixa o homem abatido,
mas uma boa palavra o alegra. Eu vim nessa noite te trazer uma boa palavra. Eu sei que o meu Redentor vive e que em breve Ele se levantará. Aleluia! A ansiedade se opõe à confiança. A ansiedade é como um termômetro ao contrário. Quanto mais ansioso você está, mais você mostra para Deus que você não confia nele. Eu vou repetir. Você tem muita ansiedade para que as coisas se resolvam? Você tem muita ansiedade para casar? Você fica muito desesperado com os seus problemas? Quanto mais ansioso você está, mais você demonstra a sua falta de confiança. Eu quero te convidar a ler um salmo comigo, o Salmo 37. O Salmo 37, versículos do 4 ao 7. Salmo 37, versículos do 4 ao 7. Diz assim: agrada-te no Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. A palavra confiar utilizada nesse salmo é a palavra batak, que significa sentir-se seguro, despreocupado. Sabe o que Deus está nos falando aqui? No meio dos problemas, o mundo pode estar caindo ao teu redor. Sabe como que Deus espera que eu e você nos comportemos nesse momento? Despreocupados. Quando nós estamos despreocupados, nós estamos decretando no mundo espiritual que a nossa confiança está colocada no Senhor. Esse salmo diz: entrega o teu caminho a Ele. Você consegue resolver o problema que você se encontra? Se você não consegue, então entrega para Ele, confia nele e Ele fará. Ele vai fazer. Não sou eu que estou te falando, a palavra dele nos fala. Deus quer a nossa confiança, e os sonhos são elementos que Deus nos dá para preservar essa esperança. Deixar de sonhar ou ficar ansioso é colocar situações acima da própria palavra de Deus. Não, apóstolo, mas você não sabe o que o meu patrão me falou. A semana que vem vai ter um corte na empresa. E daí você vai se apegando às palavras, às más notícias. Meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo do que eu tenho vivido. Os últimos 3 anos foram cheios de más notícias, e eu aprendi a lidar com cada uma delas. Todas as vezes que eu recebo uma má notícia, para cada uma delas eu tenho uma palavra de Deus para matar ela no ninho. Não tem jeito, tem jeito. Não, mas fulano de tal falou: a última palavra na minha vida é do Senhor. E assim eu tenho matado cada palavra negativa que vem sobre a minha vida. Eu não deixo que ela se instale. A Leila, que convive comigo o dia inteiro, sabe disso. Às vezes tem palavras que duram 2 minutos na minha mente. Ela fala: o que aconteceu? Eu recebi uma palavra. Mas calma aí. Eu luto contra as palavras, eu não permito que elas entrem. Por isso a palavra de Deus diz que a fé é como um escudo. As palavras vêm como um dardo inflamado. Você tem que levantar o escudo da fé e falar assim: não, eu estou confiante na palavra, é no Senhor. Não importa o que digam os homens, não importa a realidade à minha volta. Eu tenho visto pessoas desistirem no meio do caminho. Eu vim nessa noite para te falar: não desista. Achando que nunca vão conseguir. Pode ser que na sua força, na tua capacidade você nunca consiga. Assim como eu não conseguiria resistir e suportar se não fosse na minha força, mas na força do Senhor. Por isso que a palavra de Deus nos diz: quando nós estamos fracos, daí nós somos fortes.
Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa através da nossa fraqueza. As pessoas não entendem que não é através da nossa força. Sem dúvida, através da nossa força seria impossível. Mas por isso Cristo morreu por nós, para que pudéssemos, através da sua morte, viver uma nova vida, que nós não seríamos capazes de viver naturalmente. Olha o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios. Eu queria que você abrisse comigo nessa hora, nesse texto. É importante que você abra e grife, se você puder marcar na tua Bíblia. 2 Coríntios capítulo 3, versículos 4 ao 6. A nossa confiança em Deus, ela está fundamentada em quem? Ela está fundamentada em Cristo, que ressuscitou dentre os mortos e respaldou a nossa fé. Senão, a nossa fé não seria diferente de nenhuma das outras fés em tantas religiões, mas nós não temos uma religião, nós temos um Deus que vive e que ressuscitou e comprovou suas palavras através da sua ressurreição. Por isso Paulo diz assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que nós sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo pacto, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quando nós falamos de novo pacto, quando nós falamos de Cristo, quando nós falamos de santidade, quando nós falamos de vida com Deus, nós não estamos falando em nada que seja possível na força do nosso braço. Seria impossível para nós sermos melhores na nossa força, mas Cristo preparou para nós condição da nossa vida ser diferente, quando nós entendemos que nós precisamos nos render a Ele. Receber a Jesus na sua vida, você sabe o que é o processo de receber a Cristo? O homem, ele caminha na vida, preste atenção nisso, ele caminha na vida debaixo de uma lei chamada livre-arbítrio. O homem tem a liberdade, e Deus respeita aquilo que Ele deu ao homem. Porque senão, o próprio Jesus vinha, arrombava a porta do teu coração e falava assim: ô, sai dessa vida, meu irmão. Mas Ele respeita as suas decisões. Pode ser que até hoje as suas decisões tenham sido equivocadas, você tenha feito muita coisa errada, mas nessa noite Deus escolheu para vir com toda a educação que lhe é peculiar, bater na porta do teu coração. Meu, eu estou querendo entrar, eu estou querendo me tornar senhor da tua vida, eu estou querendo me tornar teu rei, eu quero governar a tua história. Até agora as suas decisões deram errado, do teu jeito não deu certo, deixa eu assumir o controle. Receber Jesus é abrir a porta e falar assim: então tá bom, entra e governa. Isso é receber Jesus, isso é aceitar a Cristo. Hoje me fizeram uma pergunta: se Ele é rei, por que ele já não tem um governo, por que você tem que receber Ele? Porque Ele respeita o teu livre-arbítrio. Agora, a partir do momento que Ele entra na tua vida, daí morreu o livre-arbítrio, daí Ele assume o controle, daí a tua vida não pertence mais a você, Ele vai tomar o cuidado. Daí que a gente começa a entender que a gente não precisa se justificar. A palavra vingança acaba da nossa vida. Nós temos um Deus que cuida como um pai. Ele nos justifica, Ele provê, Ele cuida, Ele abre, Ele fecha, Ele tem o controle sobre tudo, porque Ele se tornou Senhor. Então não basta que você creia nele, você precisa recebê-lo como Senhor da sua vida. E esse foi o maior projeto de Deus para o homem, esse foi o sonho de Deus para o homem, que Cristo se tornasse acessível a todas as pessoas, a mim e a você. Sabe por quê? Porque em Cristo estão embutidas todas as demais coisas. Em Cristo você vai ter uma vida plena, em Cristo você vai ter uma vida próspera, em Cristo você vai ter alegria abundante, em Cristo você vai ter uma paz que é inexplicável, que vai acima das circunstâncias. As pessoas vão olhar para você e falar: meu, você está louco? Toda essa dificuldade, você tem paz, você está tranquilo? Estou tranquilo e favorável ainda. Disseram para mim que o tal do MC Bin Laden é cristão. Ai, glória a Deus pela vida do MC Bin Laden. Chamar ele para adorar o Senhor com a gente aqui.
Mas em Cristo é possível uma família, em Cristo é possível ser cuidado, em Cristo é possível proteção. Nele está todo o pacote de bênçãos que Deus tem reservado para a tua vida. Essa semana Deus me falou claramente: é tempo de voltar a sonhar, é tempo de restaurar a esperança na vida de cada um dos meus filhos. Hoje eu estou nessa noite com muita segurança como porta-voz de Deus sobre a sua vida. Eu não estou aqui transmitindo uma mensagem pessoal, uma palavra que eu preparei, eu estou transmitindo um recado de Deus para a tua vida. É tempo, ouça o que Deus tem para a tua vida nessa noite, é tempo de restaurar os teus sonhos, é tempo de restaurar a tua esperança. É isso que o Senhor tem para a tua vida nessa noite. Nossa esperança não está na realidade desse mundo, mas a nossa esperança está em Cristo. Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27 diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, agora foi manifesto aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, Cristo em vós, esperança de glória. A esperança de glória na nossa vida está em Cristo, e Cristo está em nós. Ou seja, a glória, se você entender isso, meu irmão, eu te falei, eu recebi uma mensagem antes de vir para o culto, falou assim: os sonhos, aquilo que eu espero de Deus está tão distante que eu não tenho mais força. Essa foi a frase que eu ouvi. Mas eu quero te dizer uma coisa: se Cristo é a nossa esperança de glória, e Ele habita em nós, a glória está mais perto do que você imagina. Não desista, está mais perto do que você imagina. Eu vou te falar mais uma vez: não desista, está mais perto do que você imagina. Aleluia! Para você que tem enfrentado dias difíceis, para você que perdeu as esperanças, eu quero te dar uma outra boa notícia. Você está no sonho de Deus. Olha para quem está do teu lado assim: você está no sonho de Deus. Você que está me assistindo, você não está, mas você está assistindo o sonho de Deus. E você sabe que o nosso jeito de ser como igreja é diferente. Não foi extraído de livros, não foi extraído de modelos existentes, porque é o sonho de Deus. O nosso desafio é ser a igreja que Deus sonhou. Eu não estou falando com isso que nós sejamos perfeitos, mas essa é a nossa meta, esse é o nosso alvo, esse é o nosso sonho. Não ser uma denominação, uma estrutura, mas um organismo vivo, que cuida individualmente de cada pessoa que chega nesse lugar. Eu não vim com essa camisa aqui por acaso, não. Eu tenho muita alegria desse projeto, 1 a 1, discipulado 1 a 1. Eu estou falando com você que está nos visitando pela primeira vez. Sabe, hoje se você entra numa igreja, pode ser que fale assim: nós vamos cuidar de você, e te coloquem numa célula. Muito bom. E na célula você vai estar com outras pessoas, mas o que nós procuramos fazer aqui é algo que vai além disso. Cada pessoa que chega nesse lugar e quer ser cuidada, nós separamos uma pessoa para caminhar, para cuidar da tua vida individualmente. Você sabe o que é isso que eu estou te falando? Isso é cuidar do que Deus gosta. Isso é gostar do que Deus gosta. Deus gosta de gente. E a gente gasta os nossos dias cuidando de gente, e dá trabalho. Se você precisar de um discipulado, se você precisar crescer, se você precisar entender melhor a Bíblia, aqui nessa casa nós temos pessoas para cuidar da tua vida individualmente. Você vai sentar com uma pessoa que vai te ouvir, que vai te atender e vai te acompanhar. Não é apaixonante? Não é algo maravilhoso? Quem aqui nasceu em berço evangélico?
Hã? Quem aqui já tem mais de 10 anos de evangelho? Quantos de vocês já viram isso em algum outro lugar? Você sabe o que eu estou falando nessa noite? Que nós precisamos se apaixonar pelo sonho de Deus. Porque o projeto de Deus é cuidar de gente. Então cada pessoa que entra aqui, ela não tem noção do presente de Deus para a vida de alguém. Você que veio aqui pela primeira vez, se você veio convidado por alguém, eu quero te dizer uma coisa: a pessoa que te convidou te ama muito, porque sabe que nesse lugar é um lugar de transformação de vida, é um lugar onde você pode ser cuidado, é um lugar que as pessoas vão te dar destino, é um lugar que a gente não fala de paternidade sem que a gente viva paternidade. Porque você falar de paternidade e não cuidar das pessoas como filho, seria terrível, seria uma inverdade. Porque ser pai dá trabalho. O nosso compromisso é ativar a sua vida, é levar você, através dos 5 ministérios, que são apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, a alcançar aquilo que nem vocês mesmos acreditam que é possível. Você sabe qual que é o nosso maior desafio aqui? É levar cada pessoa que entra nesse lugar a crer naquilo que Deus tem para a sua vida. Que as pessoas chegam tão feridas, tão machucadas, tão sem esperança, que nem elas mesmas acreditam que seja possível. E nós somos aqueles, nós não temos nada mais do que você, nós simplesmente estamos aqui para te falar assim: cara, é isso que Deus tem para a tua vida, você precisa acreditar nisso. Acreditar naquilo que nem você mesmo consegue ver em você, nós vemos. É como a unção de Samuel, para no meio de todos aqueles filhos de Jessé, fala assim: não, é esse menininho aqui, esse é o cara. A gente quer olhar para você e falar assim: esse é o cara, você é a pessoa. Mas você está falando comigo? É com você mesmo. Olha para quem está ao teu lado e fala assim: ele está falando de você. Eu quero te motivar a viver o sonho de Deus para a tua vida nessa noite, a não olhar para a realidade da sua volta. Eu quero te falar uma coisa: a realidade à sua volta é transitória, mas o sonho de Deus é algo eterno. O sonho de Deus é algo permanente. A tua realidade é transitória, mas o sonho de Deus é eterno. Aleluia! A realidade do sonho de Deus é mais palpável do que o que você está vivendo, porque o que você está vivendo pode ter sido produzido por um erro, mas o que Deus sonhou foi conquistado através de Cristo. O que Deus conquistou através de Cristo ninguém arranca, e o que Ele conquistou através de Cristo é superior ao que você conquistou através do seu erro. O poder do sangue de Jesus é tão poderoso que é capaz de apagar aquilo que você produziu através do seu erro, da sua força. Sabe o que eu estou querendo te dizer nessa noite? Pelo amor de Deus, volte a sonhar, volte a acreditar que é possível, se envolva. Não há projeto mais inspirador na face da terra, mais gratificante e mais importante do que viver e levar outras pessoas a viverem o sonho de Deus. Se envolva e deixe que o sonho de Deus te envolva, como envolveu José, porque é isso que vai te impulsionar nos dias maus. Quero te convidar a se colocar de pé.